Paz já com todos. Estou muito feliz de poder estar em casa mais uma vez. Foi aqui que meus cabelos começaram a cair e o meu peso começou a aumentar, né, Cleidinho? Só que a Cleidinho confirma. Aí meu medo, Felipe, é o peso voltar a subir depois de vir para cá. Saudações vascaínas, o Emerson, Felipe. O Vasco mudou da água para o vinho nesse período. Como vocês estão terminando a campanha hoje, eu vou continuar lá em Bela Vista, pelo menos até dezembro, né? Para poder dar certo. Oi? Eu não sei, não ouvi direito, aqui tá ruim o som. A gente vai ter libertação daqui a pouco, irmão. Vai ser uma oração forte, da água para o vinho. Levanta as suas mãos aos céus. Quero agradecer a Deus por poder estar juntos. Depois vou estar lendo o texto junto com vocês. Mas feche seus olhos nessa hora. Já que você tem motivos para agradecer, estamos concluindo um ciclo aqui. Que nós possamos pedir a Deus para que Deus possa cumprir o propósito dele com a gente juntos aqui. Então, com esse mesmo clima, essa mesma alegria, que você possa saber que você está diante de um Deus que é vivo e que interage com os seus. E que esse Deus essa noite traga resposta para a sua oração. Que esse Deus essa noite traga resposta para a sua adoração. Que esse Deus essa noite seja adorado como Ele merece ser adorado. E enquanto elevamos a nossa voz, a nossa atenção a Ele, que Ele possa vir com aquilo que Ele tem sobre nós. Porque nós somos adoradores e queremos adorar a Ele com aquilo que temos e que somos. Você pode louvar esse refrão ao Senhor? Se souber, cante isso ao Senhor, vai. Pode calar. Diga uma vez mais, adorar é o que sei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode parar. Não existem prisões que condenam a voz de agora. Senhor Deus e Pai, nós chamamos o Senhor para que o Senhor possa estar conosco nesse momento. Não que o Senhor não estivesse durante a adoração, porque podemos sentir Sua presença, mas porque, ó Pai, não queremos sentar apenas para ouvir uma mensagem, uma exposição da palavra, mas receber a Sua palavra, o próprio Senhor falando nos nossos corações, Senhor. Então, Pai, tem dias em que o Senhor usa o pregador com aquilo que o Senhor deu no secreto dele. E tem dias, ó Pai, que aquilo que está acontecendo com os seus filhos é dessa forma que eles extraem a mensagem que sai do altar. Então que o Senhor libere, ó Pai, hoje tudo aquilo que o Senhor tem para essa noite. E que cada um dos seus, ó Pai, que hoje estão concluindo um ciclo, Senhor, fechando esses 40 dias, fechando essa corrente da água para o vinho, desça sobre nós, Pai, e libera o que o Senhor tem nesses minutos sobre nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar dando glória ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Meu terno foi para onde aí? Atos 16. Nós vamos ler o versículo 25 e 26. Agradeço ao pastor Anderson pela confiança de estar aqui mais uma vez. Também saúdo a toda liderança, os irmãos que me viram crescer, envelhecer. Lembrar vocês que o mês quadrangular é um mês abençoado. Dia 15, aniversário da igreja. E só quem é quadrangular raiz nasceu em novembro. Então dia 19 é o aniversário do pastor Saulo. Lembra dele também, obrigado. Hoje eu tô tiozão, mostrando que eu estou envelhecendo mesmo. Meu irmão fez a piada que eu sempre faço em outros lugares. Então fiquei sem piada, usei essa, Magna. Tá? Vamos lá, irmãos. Atos 16, 25 fala bem assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Eu vou iniciar o 26 de novo. De repente
houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Eu vou falar mais uma vez, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Me dá a sua atenção aqui, se quiser apagar a luz da igreja, pode apagar, deixa só aqui o altar. Esse texto, irmãos, eu quero usar ele como plano de fundo para aquilo que Deus tem para fazer em nós essa noite. Crendo que nós estamos vivendo essa palavra aqui. O que estamos fazendo hoje, o que fazemos ao longo das quintas, dos domingos ou dos outros dias onde se reunimos como igreja, seja aqui ou seja nas casas, nas células. Me lembra isso que Paulo e Silas estão fazendo. Eles estão prestando culto a Deus. Eles estão adorando a Deus. Todos nós adoramos a Deus e tudo que fazemos em adoração ao Senhor. Mas eles estão prestando culto. Eles não têm um lugar definido para prestar culto. Nesse dia não deu para vir na igreja. Nesse dia não deu para estar no altar. Na verdade, eles estavam numa cidade caçando justamente um lugar para adorar o Senhor. Eles estavam há dias antes orando perto de um rio ali e começou a se juntar pessoas perto dele e transformação foi acontecendo. Até que eles começam a incomodar e eles vão parar dentro de uma prisão. E dentro de uma prisão, eles entregam a melhor adoração que eles podem entregar. Dentro da prisão, eles estão fazendo aquilo que eles faziam, Nilton, todos os dias. Eles, mesmo que estavam com as mãos presas, mãos atadas, mesmo que estavam com os pés impedidos de caminhar, mesmo que eles estavam aprisionados com as costas machucadas, sangrando, eles estavam adorando a Deus, eles estavam cantando a Deus, eles estavam orando a Deus, eles estavam entregando o seu melhor ao Senhor, eles estavam desfrutando, falando, hoje não deu para fazer no templo, hoje não deu para fazer como fazíamos com os demais, mas aonde estivermos, nós vamos adorar a Deus, e o nosso Deus vai ouvir a nossa adoração. Interessante que o que eles faziam, a Bíblia traz questão de dizer, ou faz questão de dizer, que os outros presos ouviam. Só está os dois cantando e orando, e os demais presos ali ouvindo, vão vendo o que vai dar. Vão ouvir a adoração. A gente não sabe qual canção eles cantavam, mas sabemos que o Deus deles ouviu a canção que eles cantavam. E eles fizeram isso, irmãos, até que o texto diz para nós que vem um de repente naquela prisão. Quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que eles não cantaram e oraram para que o terremoto viesse. Porque às vezes a gente pensa que existe uma oração ou existe uma canção que faz tremer tudo, que faz de repente chegar. Não, eles estavam como vocês, seguindo dia após dia, semana após semana, como a Josi deu testemunho mês após mês, campanha após campanha, crendo que um dia o de repente de Deus ia chegar. E quando o de repente de Deus chegar, meu irmão, pode ter certeza, da água vira vinho, as coisas começam a mudar, o cenário começa a mudar. Quando de repente Deus chega, pode ter certeza que traz uma ação imediata no ambiente. Quando de repente do céu chegar sobre a sua família, tenha convicção de que imediatamente as coisas vão começar a andar. Quando de repente Deus chegar lá na sua empresa, tenha certeza que as coisas vão começar a mudar. Pode ter certeza que essa é uma noite propícia para o de repente de Deus chegar aqui. O de repente de Deus não chegou quando ele estava adorando na sinagoga. O de repente de Deus não chegou quando eles estavam adorando na beira do rio. O de repente de Deus chegou quando eles estavam adorando no meio de uma prisão. Não importa o cenário que nós estamos, ninguém pode roubar a adoração dos nossos lábios. Não importa as condições que estão as nossas mãos, estão os nossos pés, está o nosso corpo, ninguém, igreja, pode roubar a adoração sua. Esse é o segredo da gente poder vencer as provas, Clebson. Sabe por quê? Porque se eu me calar, as minhas feridas começam a gritar. Se eu me calar, as feridas começam a fazer eu murmurar. Nossa, está doendo tanto, por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Antes que minhas feridas me dêem motivos para murmurar,
o meu coração me dá motivos para agradecer a Deus, para exaltar ao Senhor, para saber que onde eu estiver, Ele me colocou como adorador. Então toda vez que você calar sua adoração, você vai ter motivo para murmuração. Olha aí como estão suas costas. Olha aí onde você está agora. Olha aí por que você veio parar aqui. Se nós calarmos a adoração, irmãos, a gente vai começar a olhar motivos para a gente murmurar o Senhor. Paulo e Silas falaram: hoje não. Hoje eu não vou pegar no sono sem que eu possa entregar uma adoração ao Senhor. Silas canta aí que eu oro, Paulo canta aí que eu oro. E eles começaram a louvar ao Senhor, irmãos. No meio de tudo aquilo, as pessoas ouvindo, as pessoas não entendendo o que está acontecendo. Mas aí de repente chegou algo diferente. De repente começou a estremecer a prisão. De repente as coisas começaram a vibrar. E eles viram que o de repente de Deus, que pode demorar a chegar, que o de repente acontece de uma hora para outra, mas demora muito tempo até o de repente chegar. Mas quando chega, irmãos, todo mundo sabe que chegou o de repente de Deus. Porque, pastor, pelo terremoto, tem vezes que é terremoto, tem vezes que é um vento forte. Às vezes pode não aparecer nada externamente, mas internamente o de repente chega. Eu vou usar, tá fresquinho, né? Eu estou aqui louvando e daqui a pouco a mão inchada já está liberada, porque de repente Deus chega e faz isso na hora. Mas o que acontece então quando de repente chega? Acontece o imediatamente Deus. E o imediatamente Deus, irmãos, é algo que a Bíblia carrega com grandes milagres e que nós precisamos desse imediatamente Deus em nossas vidas. Eu gosto de olhar imediatamente tantas coisas, tantos milagres que Jesus ou que os discípulos fizeram, como esse agora, ou aconteceu na vida deles, do imediatamente. Mas eu lembro que muitas vezes a gente não consegue viver o imediatamente, porque a nossa reação com Deus também não é imediata. Quando a gente olha para Bartimeu, um dos que viveu imediatamente Deus, quando ele está clamando: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão manda ele se calar, e parece que ele não ouvia também direito, porque a multidão mandava ele ficar em silêncio, ele falava mais alto ainda. Até que uma hora Jesus para tudo e manda chamar ele. Bartimeu tinha uma capa que ele usava, que era a identidade dele, a segurança para ele proteger aquele lugar, aquele território ali. Era uma capa que o pai dele deixou para ele: Bartimeu, filho de Timeu. E com aquilo ali ele tinha autorização para ficar por ali. O pai não pôde deixar uma herança, quem sabe significativa em dinheiro. O pai não pôde deixar uma posição, e ele sendo cego ainda, preso naquele sistema, mas o pai deixou algo para ele, uma capa. E quando Jesus chama ele, ele entende para onde Deus está me levando, para onde Jesus está me chamando. Essa capa não vai ser mais necessária para mim. Essa capa, eu não vou ter mais necessidade de tê-la, porque a partir de hoje eu sei que Ele vai mudar a minha história. Eu estou chamando Ele para isso. E imediatamente ele deixa a capa e vai. E aí quando Jesus ora por ele, imediatamente os olhos dele são curados. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, por que a gente tem dificuldade de viver imediatamente? Essa é a pergunta que muitas vezes eu me faço. E uma vez fazendo ela, o Espírito Santo soprou no meu coração: porque vocês têm dificuldade de se entregar imediatamente também? Porque vocês ficam negociando, porque vocês ficam se entregando em parcelas, porque vocês ficam querendo, será que é de Deus? E a gente vai perdendo esse senso de urgência que o reino tem, e a gente acaba perdendo o benefício do imediatamente que Deus tem para nós. Eu digo para você, meu irmão, o que Deus falar no seu coração essa noite, faz imediatamente. O que Deus liberar sobre você essa noite, dá uma resposta imediata. Não, Senhor, eu vou te entregar em parcelas. Dá em parcela não, irmão. Entregar tudo diante dEle, porque você vai viver o imediatamente do céu sobre a sua vida. Cheira laba, canta laba, chore, me anda laba, chore, me anda laba. Duas coisas aconteceram naquele imediatamente que, se acontecer para nós, a gente está feliz. Primeira coisa que acontece naquele imediatamente, depois do de repente,
todas as portas se abriram. Tem alguém lutando contra a porta fechada aí? Tem alguém tentando empurrar uma porta, ela está emperrada, ela não vai de jeito nenhum. Parece que você perdeu a chave, a fechadura não abre de jeito nenhum. Ei, todas as portas vão se abrir quando Deus encontrar um Paulo, quando Deus encontrar um Silas, quando Deus encontrar um verdadeiro adorador nessa noite. Todas as portas fechadas vão se abrir. Segunda coisa que acontece: a corrente de todos se soltaram. A corrente está solta. Essa é uma noite que Deus tem libertação para você. Essa é uma noite que Deus tem libertação para todos os seus. Sai, Basilinho. O que eu vejo é exatamente o início. Tem 2 cantando apenas, 2 orando apenas. Os demais estão com as mãos e os pés presos igual, mas não abre a boca para cantar, não abre a boca para orar. Mas quando de repente Deus vem, o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com Silas, aconteceu com todos que estão no ambiente. Então, se tiver um aqui, se tiver 2 aqui, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, diz o Senhor Jesus. E Ele deve estar aqui nessa quinta-feira, porque estamos reunidos no nome dEle. E o que Ele vai fazer por um, Ele tem poder para fazer por todos. O que Ele faz aqui, Ele tem poder para fazer por todos que estão na tua casa. O que Ele faz aqui, Ele pode tocar em todos que são seus. Creia, portas abertas, portas abertas, portas abertas, correntes soltas, correntes no chão, correntes quebradas. Eu sinto uma graça do Senhor nessa noite aqui, irmãos. O que está acontecendo aqui vai fazer efeito em todos os lugares que tiver algo seu aqui. Portas abertas, eu declaro sobre a sua vida. Correntes soltas, eu declaro sobre todos da sua casa. Está muito forte o que Deus está fazendo aqui. Deus está entregando isso agora. É esse o momento do de repente Deus chegar. Esse é o momento do de repente Deus está acontecendo. É nessa hora que Ele está fazendo. 2 homens viraram a cadeia. Pastor, mas às vezes eu tenho dificuldade de encontrar essa outra pessoa que vai comigo. O Senhor falou da minha casa, falou da minha família, mas eu sou a única que luta. Eu sou o único que luta. Não tem problema não, você sozinho consegue mudar o ambiente também. Jesus foi convidado um dia para um jantar. Ele foi na casa de Simão para esse jantar. Chegou ele, chegou os discípulos. Simão estava lá, os convidados de Simão estavam lá. O ambiente era um. Até que uma mulher que não foi convidada, não tinha lugar na mesa para ela, mas ela carregava um vaso com um perfume, cara. Ela chegou, não tinha convite para estar, não tinha lugar à mesa, então ela vai até os pés de Jesus. E quando ela vai até os pés de Jesus, ela começa a chorar aos pés. Ela quebra aquele perfume, começa a ungir o Senhor Jesus. Ela faz aquela unção. E sabe o que acontece, irmãos? O cheiro daquele perfume encheu todo o ambiente. O cheiro daquele perfume encheu toda a casa. Eu digo para você, ela estava sozinha. E você pode estar sozinho lutando pela sua casa, pela sua família, pelas suas coisas. Mas quando você entrega a sua adoração ao Senhor, você tem poder de mudar o ambiente. Porque o Deus que recebe a sua adoração é o Deus que interage contigo, que manda o terremoto necessário, que manda a palavra necessária, que dá o comando necessário para você viver o sobrenatural de Deus. Então lembre-se que hoje você não precisa de um perfume, mas você tem uma voz, um coração que adora o Senhor. Último ponto dessa mensagem, a gente avança para a parte final que eu trago para você.
é que por causa dos dois, todos são beneficiados. Então o que você está buscando em Deus hoje, Deus tem poder para entregar sobre todos nós aqui. Quando eu estava olhando para essa mensagem, Deus colocando essa mensagem no meu coração, falei: Senhor, lá é sobre água e vinho. E Deus falou: não, filho, é exatamente assim que eu faço. Eu pego uma situação adversa e eu transformo a situação adversa na vida dele. Como eu fiz da água para o vinho. Só quem provou o gosto do vinho transformado foram aqueles que provaram o tempo da escassez. A água precisou faltar para que os noivos pudessem experimentar o melhor vinho. Só sabe dar o valor quando você tem um milagre de Deus no seu cotidiano, quem viveu os dias da tribulação. Só sabe levantar a voz de adoração num nível diferente quem soube o que é ficar privado da sua adoração. Só consegue abrir as mãos para abençoar quem sabe o que é ter suas mãos presas. Só consegue usar os pés para seguir em frente. Só quem sabe como é ficar preso num lugar sem poder avançar. E enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me fez lembrar de algo aqui. Vem cá, meu mano Silas. Vem cá, Basílio, rapidinho. Segura cada um numa ponta aí, por favor. Segura aí para nós. Pode esticar. Deus falou: tem pessoas, filho, que no meio da prova eles são como essa linha comum. Isso é um cadastro de tênis. Você estica, 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 e ela nunca vai mudar de forma, vai ficar do mesmo jeito. Está no limite. Mas existe alguns, filho. Segura com essa outra mão aqui. É o mesmo tamanho, ó. Do mesmo tamanho. Existem alguns outros, filho, que eu permito a prova, permito a tempestade, permito a escassez, eu permito a prisão, eu permito os açoites, eu permito a dor, eu permito as lutas, porque é no meio da adversidade que você não percebe e pode começar a puxar, que eu vou te esticando, eu vou te esticando, eu vou te esticando. E você não sai menor, você sai maior dessa luta. Você vai sair mais forte dessa luta. Ela não vai diminuir você, ela não vai acabar com você. Ei, é eu que estou te esticando. Eu estou te esticando, eu estou trazendo crescimento para você. Mesmo em meio à prisão, Paulo, mesmo em meio à prisão, Silas, louve, porque eu estou trazendo crescimento para você. Sabe, Deus começou a falar isso bem forte no meu coração. Eu compartilhei com meu irmão isso na terça-feira. E a última palavra, sabe o que Deus disse para mim? Filho, eu estico, né? O elástico está esticando, mas até mesmo o elástico tem um limite para crescer. Se eu esticar além, ele estoura. E eu não vou deixar vocês estourarem. Então, filho, filha, servo, servo, homem e mulher, no meio da prova, você que tem fé no Senhor, você não é uma linha comum. O Senhor está te esticando. 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 Ele está fazendo você crescer para que no final você possa ver que tudo valeu a pena, que vai ter mais valor. Essa água que você está bebendo, esse vinho consagrado que você está bebendo, vai ter mais valor. Saber que depois da prova, depois da seca, a chuva vem com gosto abundante do céu sobre você. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Obrigadão. Deus abençoe. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías, capítulo 40, o verso 31, justamente que os que esperam no Senhor renovam suas forças como águia. E se você conhecer como que é uma águia, ela tem de 60 centímetros a 1 metro em pezinho. Mas quando ela está em pleno voo, a sua envergadura das asas pode chegar a 2 metros, 2,5 metros. Então quem espera no Senhor não é diminuído. Quem espera no Senhor vai crescer no meio da prova, vai crescer no meio da tempestade. E eu termino a mensagem então
o que Deus me falou sobre essa transformação de água em vinho nessa história. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver que o carcereiro, ele recebe um comando para que ele pudesse vigiar Paulo e Silas com bastante cuidado. E aí depois do terremoto, as portas se abrem, o carcereiro fica desesperado porque foi no turno dele. E agora ele pega a espada para se matar. Mas aí alguém grita e fala: estamos todos aqui. E aí ele acende a luz, ele vê Paulo e Silas e vê os demais e descobrem que foi por meio da adoração deles que isso aconteceu, e falou: o que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele creu no Senhor Jesus, ele foi salvo, ele e a casa dele. Mas olha que interessante, se puder coloca para mim no telão rapidinho, Atos 16, o verso de número 32, Atos 16 vai ser 32 e 33. Depois que ele falou, eles falaram para crer no Senhor Jesus, a Bíblia diz que pregaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos que estavam na casa dele. Passa por 33 agora. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Segura na tela isso aí. O cara que foi chamado para bater, para machucar, para vigiar, e se precisasse podia ficar ferindo ali, tocando nas feridas, machucando ainda mais. Esse cara, depois do repente de Deus, depois dessa virada da água para o vinho, aquele que feria, agora é aquele que está lavando as feridas. Aquele que antes tinha o poder de machucar, agora o toque dele é um toque de cura. E eu digo que isso vai acontecer sobre os seus da tua casa. Quem sabe alguma situação você é muito ferido, muito machucado por alguém próximo de você. Ei, aquele que feria já não vai ferir mais, porque agora aquilo que o Senhor tem para realizar na sua vida é transformar da água para o vinho. Alguém que vai mergulhar aqui, alguém que vai ser abençoado aqui na frente, trazendo uma foto, se prepara para ver essa pessoa mudando da água para o vinho, se prepara para ver a transformação acontecendo na vida dela, porque eu creio naquilo que Deus está entregando para essa noite. Então saiba que Ele vai fazer assim. Deixa eu tocar de novo aí. Não, você me machucou aqui, cara, demais não. Agora o toque é para lavar a ferida, porque a minha vida mudou da água para o vinho. Aquele que machucava, não machuca mais, agora oferece. Quer ver mais uma mudança da água para o vinho? O mesmo carcereiro que recebeu as instruções, deixa eles presos aí. Não deixa sair de forma nenhuma, vigia. O mesmo carcereiro vai receber uma notícia. Se conseguir, coloca do 35 para nós, 35 até o 37. Olha o verso 35, irmãos. E sendo já dia, ou seja, amanheceu, os magistrados, os mesmos que mandaram os recados passados, mandaram os quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens, pode passar. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras dizendo: os magistrados o mandaram que vos soltasse, e agora ide, sai, ide em paz. Só o 36 tá bom. O mesmo cara recebeu uma palavra para vigiar, para não deixar sair. É o mesmo cara que quando amanhece o dia, recebe a palavra das mesmas pessoas, solta eles, deixa eles irem em paz. Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Foi minha pergunta para Deus. Fala para eles que eu vou amanhecer um novo dia para eles. Fala para eles que as horas eles não conseguem fazer ela correr, eles não conseguem fazer as horas passarem, eles podem dormir, pode ficar acordado, pode fazer o que for, mas quem faz amanhecer o dia sou eu. E diz para eles que eu estou clareando um novo dia, e quando clarear um novo dia, uma notícia nova está chegando sobre eles. Eu estou atualizando a notícia, eu estou atualizando a sentença, eu estou atualizando o laudo, eu estou atualizando a situação que estava antes. Vai amanhecer, e quando amanhecer, eles vão ver que na quinta-feira, dia 30/10, o meu de repente chegou, e imediatamente as coisas vão
começar a andar. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar. Um novo dia vai amanhecer, meu irmão, tenha fé. Um novo dia vai amanhecer, minha irmã, tenha fé. Você tem alguém que você tem intimidade aí do seu lado? Fala para ele ou para ela, fala: um novo dia vai amanhecer, minha irmã, meu irmão, tenha fé. Ei, Wellington, um novo dia vai amanhecer, tenha fé. Nilton, um novo dia vai amanhecer. Pastor Juninho, um novo dia vai amanhecer, tenha fé. O que acontece com eles? Estava preso, mãos atadas. Alguém sabe o que é ficar de mãos atadas, não poder fazer nada? As suas mãos estavam atadas até hoje à noite. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Eu queria fazer tanto pela minha casa, pela minha família, eu não posso, minhas mãos estão atadas. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Eu não sei para onde ir, eu estou preso, paralisado, meus pés estão presos, não dá para andar. Ei, a situação foi como você chegou, mas ei, vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer e você vai poder chegar no lugar onde Deus separou para você. E finalmente eles saem em paz. Eles não fizeram uma fuga, irmãos. Quando as prisões se abriram, eles podiam falar: vamos dar fuga, vamos dar no pé. Mas eles fugiriam sem paz. Como eu sei que é a resposta de Deus na minha vida, pastor? Te dá paz, irmão. A resposta de Deus te dá paz. Tem muita resposta, Bárbara, que a gente vive, que a gente criou a resposta. A gente deu o nosso jeitinho, que brasileiro sabe dar jeitinho, não é verdade? E esse jeitinho que te ajudou por um tempo, depois começou a te dar dor de cabeça. Então esse jeitinho não foi Deus, porque o jeito de Deus traz paz. E essa noite o Espírito Santo de Deus está trazendo paz ao seu coração. Essa noite o Espírito Santo está dizendo: a prova de que sou eu que estou fazendo, filho, filha, não tem agito, não tem tormenta, mas tem paz. Você vai deitar a cabeça e vai dormir, vai deitar a cabeça e finalmente vai descansar, porque o que eu faço, eu trago paz, e eu sinto a paz do Senhor invadindo o ambiente. O cenário antes era um cenário de prisão, o cenário antes era um cenário de noite, o cenário antes era um cenário de escassez, o cenário antes era somente água, mas agora, depois que Ele vem, Ele traz imediatamente dele, o de repente dos céus vem sobre nós, e aí a água vira vinho, a cadeia se abre, as portas se abrem, as prisões se soltam, amanhece o dia e vem a paz. Deus tem paz sobre você. Deus tem paz sobre a sua casa. Qual é o combustível da sua adoração, igreja? Qual é o combustível da sua adoração? O combustível deles não era que estava tudo bem. O combustível deles era: estava tudo mal, as costas estão queimando, a posição é ruim, o cheiro é o pior. Mas o meu combustível é adorar, porque sou adorador. Então eu entrego para Ele aquilo que eu tenho. Seja na luta, seja no dia bom, seja na prova, seja no dia mau, seja no tempo de festa, entregue sempre o seu melhor. Adore a Ele, oh, adore a Ele. Adorar é o que sei. Adorar